você ao vivo para todo o estado de Goiás e para o Distrito Federal. Também TV aberta parabólica para o Brasil inteiro, internet da mesma forma, que pelas obras da Rádio MFM Online. A partir de agora eu converso nesse momento histórico do programa com o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Eu já começo dizendo, presidente, que para mim é um privilégio, uma honra recebê-lo no programa, até não só pelo fato do senhor ser presidente, mas pelo fato de o senhor estar entrando na história do Brasil. E é sempre bom, como jornalista, ter um personagem como o senhor para conversar. Presidente Bolsonaro, bom dia, é uma honra recebê-lo. Bom dia, acabei de retornar de Goiás, né? Goiânia especificamente, onde ficamos sexta e sábado. Fui muito bem recebido pela população e, obviamente, isso não tem preço. E, no momento, eu estou à disposição de todos vocês para me questionarem, uma pauta aberta, para nós falarmos um pouquinho do nosso Brasil e do nosso querido estado de Goiás. O presidente é igual nós, viu, Robson? Gosta de um pastel e de numa caldo de cana. Tá certo. Presidente, deixa eu perguntar para o senhor. Muito está se falando sobre essa manifestação de 7 de setembro. Eu comecei até o programa falando sobre ela também. E é claro que o senhor começou com o movimento popular, mas o senhor acabou sendo a pessoa mais importante dessa manifestação. O que o senhor espera dessa manifestação que vai ocorrer no feriado do dia 7 de setembro? É mais uma manifestação espontânea por parte da população brasileira. O pessoal, eles vão com as cores da bandeira do Brasil, verde e amarelo, e estão questionando, né? Estão colocando para fora os seus sentimentos. Isso é salutar, é previsto na Constituição. E essas pessoas que se manifestam nessas datas, né, são pessoas pacíficas, ordeiras, trabalhadores, trabalhadoras, né, que querem o melhor do seu país. E essa agora, a grande pauta vai ser a liberdade de expressão. Não pode uma pessoa do Supremo Tribunal Federal e uma do Tribunal Superior Eleitoral se arvorarem agora como as donas do mundo e que tudo decide tocante a esse campo. Liberdade de expressão. Não podemos admitir um deputado federal preso até agora, não interessa o que ele falou, bem como um jornalista preso também e um presidente de partido preso também. Isso não justifica isso daí. A liberdade de expressão é a alma da nossa democracia. Muitos vão falar também do voto impresso, voto auditável, né? Com a contagem pública. Estão pedindo muita coisa? Não estão pedindo nada além do normal, nada além daquilo que os poderes da República deviam atender essas pessoas. E eu já falei, né, que, como sempre, eu vou onde o povo estiver. Está previsto 10 da manhã eu estar aqui na esplanada dos ministérios, falo alguma coisa e depois vou para um evento que vai ser marcante no Brasil, fui convidado também, que é o de terça-feira, 7 de setembro. Falando um pouquinho das decisões da Suprema Corte, como o senhor colocou, até do Tribunal Superior Eleitoral, a Revista Oeste fez um levantamento que houve 123 medidas ou decisões das Supremas Cortes, né, limitando ações do governo. Isso é uma coisa, eu reputo, totalmente inédita, né? Acho que nunca se viu isso no Brasil. O que o senhor pode comentar sobre isso? São 123 decisões. Vamos falar uma, espero que não seja a 124ª. Passou para a semana aqui a votação sobre o marco temporal. O que é isso? Interessa muito para Goiás. Leva-se em conta, né, que a terra ocupada pelos índios não tem um prazo definido, como está previsto na própria Constituição. Ou seja, o Supremo agora, caso aprove o novo marco temporal, estão mudando a Constituição, sendo isso não é atribuição deles. Agora, qual é o reflexo para o Brasil todo, em especial e para o estado do Centro-Oeste? Novas reservas poderão surgir. O somatório dessas novas reservas equivale a uma área do tamanho da região sul. Imagine, mais uma área de reserva indígena, equivalente ali a Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vai afetar em cheio o agronegócio. Algumas áreas não atingidas poderão ser atingidas, porque para você escoar o que se produz naquela área, você vai ter que inventar uma nova rodovia. Então esse é o grande problema que nós temos pela frente. Eu acho que o Supremo não devia nem estar discutindo isso aí, porque ele simplesmente, ao matar praticamente o campo, sufoca as cidades. Vamos ver o que acontece. Eu espero que o bom senso recaia no Supremo Tribunal Federal
e seja reconhecido que o marco temporal é aquele fixado na Constituição de 88. Ou seja, os nossos irmãos indígenas que ocuparam essas terras até aquela data da promulgação da Constituição, a terra é dele. Dali para frente, se ele se movimentar de um local para outro, esse novo local não será terra indígena. Zeno Robson Alves para a entrevista. Presidente Bolsonaro, bem-vindo. Realmente eu faço das palavras do Fábio as minhas. É uma honra tê-lo aqui na nossa programação, presidente. E até aproveitando, falando sobre essa questão econômica, né, da frase mais divulgada desde o início da pandemia, que foi: fique em casa, a economia a gente vê depois. E a gente está vendo essa questão da economia, vários estados da federação e até a União tendo que ajudar e auxiliar vários estados em relação ao que a gente está vivendo hoje. Qual que é a avaliação que o teu governo faz de tudo que a gente vive e dessa situação do fique em casa? Porque agora a gente está vendo combustível caro, gás caro, que é a principal reclamação aí do povo brasileiro em que a gente tem vivido na nossa atualidade. Como que o presidente vê isso? Durante a pandemia, o consumo aumentou. Porque quando tu fica em casa, mal ou bem tu acaba comendo mais. Tá? Eu sei que muitos que foram obrigados a ficar em casa não tinham o que comer. Esses são os informais, aqueles que não tinham carteira assinada. Mas vamos lá. O que o nosso governo fez? Quando começou essa onda, né? Ficou uma onda. Agora, parte da população favorável, não foram os governadores apenas. Uma parte bastante considerável, né, da população aderiu. Como que se ficando em casa, o vírus vai embora. A geladeira tua vai encher por um passo de mágica. Né? E não foi bem assim. Então, os informais, então 38 milhões de pessoas perderam praticamente todo o seu ganho. É aquele pessoal que, em grande parte, trabalhava de manhã para comer à noite. Bem, nós fizemos, para ajudar essas pessoas, o auxílio emergencial. Então, na verdade, no final da linha, 68 milhões de pessoas no Brasil receberam auxílio emergencial. O total gasto o ano passado, com este auxílio emergencial, foi equivalente a 13 anos de Bolsa Família. Agora, o Brasil não podia continuar dando esse recurso, por quê? Isso gerava endividamento para a gente. Nos primeiros 5 meses, quando o auxílio estava em R$600, a conta mensal, o endividamento mensal chegava próximo à casa dos 50 bilhões de reais. Por isso, fomos obrigados a diminuir os últimos 4 meses do ano para R$300. E também agora está em vigor ainda o auxílio emergencial de R$250 em média. Alguns reclamam, né? 250 é muito pouco. Concordo que é pouco. Só que a média do Bolsa Família está em R$192. O que estamos acertando agora? Um novo auxílio chamado Auxílio Brasil, que vai englobar também o Bolsa Família, vai ter um reajuste de no mínimo 50% a partir de novembro. É isso que está planejado aqui. No tocante ao pessoal que tinha carteira, nós lançamos 2 programas, o BEM e o PRONAMP, onde evitamos, então, que milhões de empregos fossem destruídos o ano passado, com essa política do fica em casa, com a política também de muitos governadores, de lockdown, de toque de recolher, de isolamento. Então, muitos governadores adotaram essa política sem pensar nas consequências, porque estava na onda. Talvez eu tenha sido o único chefe de Estado no mundo que falei que isso estava errado. Deveríamos tratar a questão do vírus de forma simultânea e com a mesma responsabilidade, levando-se em conta a questão do desemprego. Bem, dessa forma toda, vem a inflação, em especial nos alimentos. Agora, digo a vocês, a questão dos combustíveis, o preço não está alto não, está alto é na bomba. Nas refinarias, o preço médio da gasolina está em R$2. O que pesa e muito no preço final da gasolina em todo o Brasil? É o valor cobrado do ICMS. Que os governadores não cobram em cima do preço da refinaria, em média 30% na refinaria. Eles cobram em cima do preço total. Há uma bitributação no tocante a isso aí. Então, o grande problema do preço do combustível é a ganância por parte de muitos governadores de cobrar o ICMS em cima de tudo, né? Em cima do preço médio final da bomba. Quando ele cobra em cima do preço médio final da bomba, ele cobra ICMS em cima de imposto federal, em cima da margem de lucro do posto, em cima do frete e em cima do próprio ICMS. É um crime o que acontece. É um assalto, né, explícito em cima do consumidor que a grande maioria, se não todos os governadores, fazem pelo Brasil. Que vem a questão do gás de cozinha,
A média está em R$ 130. Eu não sei quanto está em Goiás. A média no Brasil está em 130. Quanto? R$ 130. 130. Está alto ou está baixo? Está alto, mas você sabe quanto custa o bujão de gás lá onde ele é engarrafado, na Petrobras? Custa R$ 50. O que eu fiz? Eu zerei o imposto federal. Eu acho que os governadores poderiam ajudar a diminuir o ICMS, que é o imposto estadual, em cima do gás de cozinha, em cima do botijão de gás de 13 quilos, que geralmente quem usa o botijão é o pessoal mais pobre. O pessoal mais abastado um pouquinho usa o bujão de gás, mas também usa o gás encanado. Se eles diminuíssem o ICMS, pode ter certeza, né? Baixaria em muito o preço do gás. Digo para você, repito, custa, o Brasil entrega, nós entregamos a R$ 50 em média o preço do botijão de gás. Zero de imposto federal. Então essa diferença de R$ 80 é para o frete, é para mais de lucro que está vendendo na ponta da linha, e também um imposto bastante alto, que chama-se ICMS, por parte dos governadores. Presidente, uma coisa que me chama muita atenção da administração do senhor é o investimento maciço em infraestrutura no Brasil. Eu repito, eu falo isso aqui no programa direto, eu nunca tinha visto um presidente investir tanto em infraestrutura, né? Eu queria que o senhor falasse um pouco para o nosso telespectador, para os nossos ouvintes, que está sendo feito investimento em infraestrutura, sobretudo lá no Nortão, né, onde era bem esquecido por outros governos. Vamos falar um pouquinho de Goiás, então, que infraestrutura. Eu acho que eu visitei pelo menos 10 vezes o estado de Goiás. Bem, o que nós fizemos? Uma coisa importante, no início do mandato nosso, 2019, eu estive em Goiás e assinamos ali uma ordem de serviço, né? Onde uma empresa particular, a Rumo, se comprometeu em completar a ferrovia Norte-Sul. É aquela que vem lá do Porto de Itaqui, no Maranhão, passa por Tocantins, Goiás, até o Porto de Santos, no Rio de Janeiro. É uma ferrovia de 4.100 quilômetros. Faltava construir 1.500 quilômetros. E essa rodovia, então, desde 2019, começou a voltar a ser investido nela. A gente espera ainda, com toda a certeza, no corrente ano, será concluída a ferrovia Norte-Sul, que obviamente, né, eu chamo de uma coluna vertebral do Brasil, passa por Goiás, vai ajudar muito para que o que se produz em Goiás seja escoado de forma mais rápida e mais barata. Isso é um grande investimento no Brasil. Aí o Tarcísio, que é o nosso ministro da Infraestrutura, que trata desses assuntos, ele também tem a questão da FICO, a Ferrovia de Integração, né, Centro-Oeste. Vai ajudar muito também o estado de Goiás. E temos também, poderia ler aqui, uma série de obras concluídas em Goiás. Como, por exemplo, a BR-080, 45 quilômetros de adequação, a BR-050, duplicadas de 70 quilômetros, a BR-153 e a 060 também, 17 quilômetros de restauração, entre tantas outras aí em Goiás. Então, o governo federal, apesar de ter um recurso pequeno, que temos, o deputado sabe muito bem disso aí, o nosso prezado Fábio Souza, né, que nós temos um teto constitucional, não pode gastar mais do que aquilo, mesmo você arrecadando mais, não pode gastar, porque esse excedente vai para pagar juros da dívida, ou para amortizar a dívida. Nós temos feito muita coisa. E por que tem feito muita coisa? Primeiro, pela competência do ministro Tarcísio, né? É um ministro que tem uma excelente formação, o currículo dele é excepcional e ele está realmente interessado em ajudar o Brasil, mesmo com um orçamento bastante pequeno, abaixo de 10 bilhões de reais que ele tem para investir em todo o Brasil durante o ano. Mas é um governo que se preocupou desde o primeiro momento em combater a corrupção. Tanto é que até o momento não temos denúncia de corrupção no meu governo. E se acontecer, Fábio, nós vamos ser o primeiro a ajudar a investigar esse possível desvio de recursos públicos. Então passa por aí realmente o sucesso do Tarcísio na infraestrutura no Brasil. Alves. Presidente, ainda falando um pouquinho sobre política, né? Aqui nós sabemos e acompanhamos até a CPI da Covid, aqui a gente brinca muito, a gente conversa que é o circo político de inquérito, né? Todo mundo já sabe o resultado do relatório dessa CPI que está por finalizar. Como é que o senhor vê essa CPI, presidente? Ela foi feita para desgastar o governo. Começou apurando, né, a vacina chamada Covaxin. Só que nós não compramos uma dose sequer.
não gastamos um centavo com ela. E assim mesmo, somos acusados de corrupção. Agora, o que pega nessa questão aí? Você pode ver, nós frustramos um plano do senhor Omar Aziz, que é o presidente, né, do Renan Calheiros e do próprio Randolfo Rodrigues. Tem emenda deles, né, um deles é relator, mas emenda do Omar Aziz, do irmão do Renan Calheiros, o Renildo Calheiros, que eles queriam que os estados e municípios pudessem comprar vacinas com dinheiro federal, sem a certificação da Anvisa e sem licitação. Nós frustramos esse plano deles. Então eles foram com tudo para cima da gente. Não acharam absolutamente nada. Daí foram em cima da questão da hidroxicloroquina, que deu certo comigo e deu certo com muita gente no Brasil, com milhões de pessoas no Brasil. E foram para o lado que eu sou curandeiro, né? Que eu sou uma pessoa aí que sou um falso médico, um charlatão. Foram também história de um gabinete paralelo. Que gabinete paralelo? Eu converso com muita gente, não é apenas com pessoas do governo. Então tentaram de toda maneira achar indício de corrupção. Não achar. Fica apenas o desgaste. E daí falam também que devíamos ter comprado vacina no ano passado. Por que não compramos no ano passado? Porque não tinha para vender. Qual país do mundo vacinou ano passado? Começou em dezembro. A primeira vacina foi em dezembro no Reino Unido. E assim mesmo eram vacinas experimentais. Como a Coronavac foi experimental e continua sendo experimental ainda. Então, acusaram de uma coisa que era impossível a gente ter feito. E eu fui bem claro, só vou comprar vacina depois que passar pela Anvisa e depois que que chegar no Brasil, daí eu pago. Isso não foi feito. Frustramos os planos deles. Então continua o tempo todo batendo na gente. Você pode ver, a própria Pfizer queria que a gente assinasse o contrato ano passado. Mas uma das cláusulas do contrato da Pfizer era bem clara, dizia o seguinte: não nos responsabilizamos por qualquer efeito colateral. Eu não podia comprar uma vacina dessa forma, né? Sem ter um responsável por possível efeito colateral. Eu até fiz uma brincadeira na época, né? O cara pode virar jacaré. Chama-se hipérbole, figura de linguagem. Bater em mim, porque como se fosse virar jacaré de verdade, tá? Então, tentaram de toda maneira destabilizar o governo, não conseguiram, uma CPI completamente desacreditada, eu espero que ela venha a se acabar nos próximos dias. Bom, presidente, o senhor aqui em Goiânia, no evento na Igreja Assembleia de Deus, o senhor usou a expressão que há 3 opções para o senhor no futuro, né? Preso, morto ou a vitória. Preso, o senhor não será. Fechou aspas. O senhor quis dizer com isso, presidente? Eu quis dizer que está uma pressão muito grande. Você pode ver, quando a gente fala em voto eletrônico, voto impresso, passou a ser crime. Quando você fala em tratamento precoce, passou a ser crime. E o ministro Alexandre de Moraes me botou no inquérito de fake news, no inquérito do fim do mundo. O inquérito sem participação do Ministério Público. O que eles querem com isso aí? Aguardar um momento para me aplicar uma sanção restritiva, quem sabe quando deixar o governo lá na frente. Isso não é um trabalho que se faça. Você não pode ficar ameaçando os outros. Não pode um ministro apenas ele ser o dono do inquérito. Ele investiga, ele julga e ele condena. Isso não pode acontecer. Se tu quer fazer isso comigo, imagina que estão fazendo com outras pessoas. O que eu quero para o Brasil é a liberdade de expressão. Qualquer um de vocês está nos ouvindo aqui, no meu entender, pode, no meu entender, e de acordo com a interpretação da nossa Constituição, pode questionar qualquer coisa. Pode falar que a hidroxicloroquina dá certo ou não dá certo. Você pode falar que confia no voto da urna eletrônica ou não confia, e não você ser punido por causa disso. Então, tem poucas pessoas em Brasília que fazem esse terror todo. Agora, eu falei isso no momento do desabafo e não deixou de ser uma realidade. Vou fazer a minha parte até o final. Para mim, né, tem que valer todos os artigos da nossa Constituição, em especial aquilo que está no artigo 5º da mesma. São vários incisos, onde ele fala em liberdade de religião, em liberdade de ir e vir, em direito ao trabalho, entre tantas e tantas outras coisas. Presidente, o senhor será candidato à reeleição, presidente? Se eu falar aqui, vão me mover um processo, né, de campanha antecipada. Eu vou decidir isso aí em março do ano que vem, que é o limite longo para você se filiar a um partido político e daí decidir se vai disputar uma eleição ou não. Certo. Presidente, falando de políticas internacionais, como vai a relação do Brasil com os Estados Unidos, até na pessoa do presidente Joe Biden?
Olha, eu falo com o mundo, né? A questão de 2 meses aproximadamente, nós disputamos uma cadeira temporária no Conselho de Segurança da ONU. E 190 países votaram. 182 votaram no Brasil. A nossa política externa vai indo muito bem desde o tempo do Ernesto Araújo. Logicamente, cada ministro tem a sua maneira de conduzir essa política. Estamos indo muito bem. A questão dos Estados Unidos. Eu sou admirador do povo americano, tá? Torci por um presidente lá como cidadão. Logicamente, eu não posso me intrometer em eleições de outro país. Temos recebido autoridades do governo americano aqui no Brasil. Eles têm demonstrado uma preocupação com o crescimento da esquerda no Brasil e no mundo. Da minha parte, o Brasil está de portas abertas, né, pronto para continuar a conversa com o governo americano. Obviamente, o governo Biden é um governo mais de esquerda, né? É um governo que tem quase uma obsessão para a questão ambiental. Então, isso atrapalha um pouquinho a gente, porque o Brasil é o país que mais preserva o seu meio ambiente. A gente sofre ataque o tempo todo de países europeus. Lá, eles não sabem o que é mata ciliar, porque não tem. Aqui tem. Nós temos os mais rígida legislação que trata dessa questão. Agora, o Brasil está pronto, sempre pronto a conversar com esse país. Os Estados Unidos é um país importantíssimo. Antes de eu assumir aqui, governos anteriores, tirando o Temer fora também, eram governos que não tinham qualquer simpatia com o povo americano. Então, esse diálogo não era bom. Comigo está bom. E nós sabemos e mantemos contato com o governo americano dos problemas que existem na América Latina, que há interesse, obviamente, né, por parte dos Estados Unidos em buscar cada vez mais preservar ou manter a democracia nesses países. Bom, presidente, uma última pergunta. O senhor gostaria de falar para os brasileiros, né, para os brasileiros que estão assistindo e ouvindo a gente, para finalizar? Vamos acreditar no Brasil. Temos um governo hoje que eu tenho falado, né, que acredita em Deus, que respeita os seus militares, que defende a família e deve lealdade ao seu povo. Não espere que um homem só mude o destino de uma nação. Tá? Eu gostaria que isso fosse possível, mas não é. O que nós seremos amanhã, o que cada um de vocês está nos ouvindo aqui faz hoje. Por exemplo, dia 7 é uma data marcante para todos nós. É a nossa independência, independente de qualquer coisa, é a nossa independência, que está completando 199 anos. Agora, a nossa liberdade está sendo ameaçada novamente por parte de um ou dois, né, aqui de Brasília. Nós não podemos submeter a um ou dois. Isso não é uma ditadura. Quando se fala em ditadura, geralmente é o presidente da República a impor, né? No nosso caso, zero. Você não acha um só ataque meu ao Supremo Tribunal Federal ou ao Parlamento como um todo. Eu tenho críticas, sim, no tocante a um senador ou outro, um deputado ou outro, e o ministro Supremo ou outro. Isso é normal e todo mundo tem esse direito de contestar, criticar e se protestar sempre que ele achar necessário. E nós temos a liberdade de protestar. Está garantido em nossa Constituição. Assim sendo, a liberdade é mais importante que a nossa própria vida. A todos do Brasil, vamos lutar pela liberdade, porque sem ela, nós realmente perdemos a nossa identidade. Quer receber mais notícias como esta? Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho. Até mais!